Desenhos animados são ótimos para aprender inglês e outros idiomas, mas não são todos os desenhos que vão ser fáceis de entender e nem fáceis de encontrar dependendo do idioma que você aprende. Então vou passar aqui algumas dicas de como você pode estudar e aprender outros idiomas com desenhos animados e também onde você pode encontrar esses desenhos. Primeiro, muitos desenhos que são feitos para crianças maiores, acima de 9 anos, por exemplo, eles não são tão fáceis mesmo sendo para criança, porque eles são um pouco mais rápidos. Quando a criança já sabe como falar, já vai para a escola, o tipo de desenho que ela assiste geralmente é um pouquinho mais difícil para quem está bem iniciante no idioma. Por exemplo, eu gostava muito de Três Espiãs Demais e eu assisti em francês, mas eu já tinha um nível intermediário, então foi tranquilo, consegui assistir. E eu pensei, tô aprendendo alemão, vou assistir de novo em alemão. Mas com o alemão básico já não foi tão fácil, porque é muito mais rápido, tem muito mais falas do que um desenho como Peppa Pig, por exemplo. Peppa Pig eu consigo assistir no nível básico, então no nível básico eu recomendo desenhos estilo Peppa Pig, que são para crianças que ainda estão desenvolvendo a fala, que ainda não vão para a escola, então menores de 6 anos. Então esse tipo de desenho que é bem mais básico, ele não tem tanta ação, ele tem umas falas bem simples, eles repetem muitas coisas e mostram muito no desenho o que eles estão falando, o objeto, que é mesmo para a criança desenvolver a fala. É o ideal para quem está bem no iniciante. Se você sabe um pouquinho mais, você pode tentar um desenho mais avançado. Se não, tem esses desenhos bem básicos, bem mais infantis do que, por exemplo, Três Espiãs Demais. Então tem muitos desenhos que eu lembro que eu assisti, por exemplo, Bob Esponja, Simpsons, As Três Espiãs, o Dragon Ball, que não são os mais fáceis de entender se você está começando. Para encontrar os desenhos em idiomas mais populares como o inglês, o espanhol, o francês, o alemão, você consegue trocar o áudio na Netflix. Então você acessa o desenho que você quer assistir e dá para trocar o áudio, escolher o áudio que você quer, e muitas vezes também tem as legendas. E talvez em japonês também você consegue encontrar na Netflix, se for original japonês. E quando você assiste desenhos por lá, você vai testando o nível de dificuldade. E geralmente eles vão recomendar outros desenhos parecidos, com nível parecido, e você vai conseguir ir praticando, porque nem sempre os desenhos que a gente assistiu na infância estão disponíveis agora, são outros tipos de desenho. Então, por exemplo, eu procurei a Meninas Superpoderosas, eles não tinham, então eles sugeriram Monster High, que eu nunca tinha assistido. E eu assisti e tem um nível parecido de dificuldade, então foi um que eu consegui assistir em alemão. Então, mesmo que você nunca tenha assistido aquele desenho, se for um desenho bem básico, vale a pena tentar assistir esses novos desenhos animados da Netflix. Outra opção que é para mais idiomas e gratuito, que eu achei muito boa, que eu encontrei aqui no YouTube, é um grupo de canais, não é um canal só, que eles têm para muitos idiomas. Eu vou mostrar aqui os idiomas, tem idiomas que eu nem sabia que existiam, e eles têm contos de fada animados em inglês. Eles não são tão básicos quanto Peppa Pig, mas são bem mais fáceis do que esses desenhos que têm mais ação, porque eles são bem mais calmos. E quem tá aprendendo inglês, o canal deles de inglês tem a legenda em inglês também, que já ajuda para quem tá estudando, procurar as palavras novas. Nos outros idiomas, a legenda é em inglês também. Eu preferia que fosse no próprio idioma, por exemplo, eu assisto em alemão, queria que a legenda fosse em alemão, ao invés do inglês, mas já ajuda ter a legenda ali em inglês para aprender algumas palavras novas. E não posso reclamar porque tem mais de 600 vídeos gratuitos para praticar. E tem idiomas que é muito difícil achar conteúdo. O alemão não é tanto, mas já não tem tantas séries, tantas opções como o inglês. Então tem outros idiomas aqui bem diferentes que provavelmente não tem tanta opção. E esse é um canal que tem muito conteúdo gratuito que você pode praticar em um nível fácil, porque é feito para criança. Principalmente para quem aprende idiomas que não são tão populares, porque, por exemplo, na Netflix tem as opções do áudio, mas não são todos os desenhos e nem todos os idiomas que vão aparecer ali. Tem muitos idiomas que eles nunca nem fazem a dublagem. Então esses canais são bem interessantes e ajudam bastante para quem está aprendendo esses idiomas mais raros, que não são tão comuns, né, de aprender. Comente um emoji de estrela se você já assistiu algum desenho em outro idioma e um emoji triste se você nunca assistiu.